Alô, alô? Bem, então, boa tarde a todos. Eu queria dizer que é uma enorme satisfação contar com a presença de todos vocês aqui nesta tarde. Agradecê-los por participarem desse momento tão importante da minha trajetória acadêmica. Queria agradecer especialmente ao meu orientador e aos demais membros da banca examinadora, que já trouxeram contribuições na qualificação e hoje ainda mais contribuições no sentido de tornar esse trabalho ainda melhor. Bem, eu me chamo Eduardo Atias Rodrigues, meu orientador é o professor doutor José Ricardo de Souza Mafra, e o trabalho que será hoje aqui defendido é intitulado Um processo formativo freiriano na formação inicial de professores, a problematização na produção de atividades com GeoGebra. Bom, como é que a tese ela está estruturada, né? Ela tem uma introdução chamada Primeiras Perguntas. Desenhando a pesquisa é o capítulo metodológico. A fundamentação teórica está no capítulo Saberes e Princípios Freirianos na Formação Inicial. Estruturando um processo formativo freiriano é um capítulo onde nós falamos sobre como foi estruturada a principal estratégia de produção de dados da pesquisa. Os capítulos 5 e 6 são os capítulos em que são trazidas as análises dos dados. Então, o capítulo 5 se chama Historicizando os Encontros Formativos e o capítulo 6 Problematizando com os Grupos. Aí, o último capítulo são as considerações e perspectivas e, finalmente, vem alguns apêndices que apresentam os instrumentos, o TCLE, porque o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética, e algumas considerações a respeito do GeoGebra. Bom, o problema de pesquisa é que saberes são produzidos quando acadêmicos de licenciatura integrada em matemática e física vinculados ao PIBID elaboram, a partir de problematizações, atividades de ensino com GeoGebra no âmbito de um processo formativo freiriano. Para responder essa pergunta, foi traçado o seguinte objetivo geral: explicitar os saberes produzidos por acadêmicos de um curso de licenciatura integrada em matemática e física ao elaborarem, a partir de problematizações, atividades de ensino com GeoGebra em um processo formativo freiriano. Com vistas a atingir aquele objetivo geral, 3 objetivos específicos foram traçados. O primeiro deles, identificar saberes produzidos pelos acadêmicos quando, ao problematizar as temáticas escolhidas por eles, elaboraram atividades de ensino com GeoGebra no âmbito do processo formativo freiriano. Compreender como princípios freirianos orientaram a elaboração de atividades de ensino com GeoGebra, colaborando para a produção de saberes. E analisar as reflexões dos participantes sobre as experiências vivenciadas no processo formativo freiriano. A tese que está sendo hoje aqui defendida, né? A elaboração de atividades com GeoGebra a partir de uma perspectiva problematizadora, orientada por princípios freirianos, leva à produção de saberes capazes de provocar mudanças na praxis de acadêmicos de licenciatura. Estes são os participantes da nossa pesquisa, né? 24 acadêmicos de licenciatura integrada em matemática e física, que eram bolsistas do PIBID, é uma pesquisa em formação inicial de professores. Ela se deu no âmbito do PIBID, do subprojeto de matemática, aqui da UFOPA, que está articulado com as ações do LAPMAT, o Laboratório de Aplicações Matemáticas. Os teóricos de referência dessa tese são, evidentemente, o principal deles, Paulo Freire, mas nós trouxemos alguns outros teóricos, né, para dialogarem também com Freire. O professor Carlos Rodrigues Brandão dialoga aí com a questão da pesquisa participante. Para fazer o diálogo com Freire, na formação inicial de professores, trouxemos aí o professor José Contreiras e o professor Antônio Nova. Para dialogar sobre tecnologia, afinal, nós tratamos do GeoGebra, Álvaro Vieira Pinto, Nil Sewin e Joana Peixoto. E
para falar da problematização na educação matemática, a professora Maria do Carmo Domit. Um dos principais conceitos trabalhados na tese foi o conceito de processo formativo, perdão, de princípio freiriano, né? Os princípios freirianos, eles são um conjunto de valores alinhados com os ensinamentos do educador Paulo Freire e que visam orientar as práticas educativas para que estas atinjam a sua finalidade, que é possibilitar a todos os sujeitos envolvidos com o processo educacional alcançarem a sua vocação de ser mais. E aí nós montamos esse esquema que trata dos princípios freirianos, né, que orientaram o processo formativo freiriano. O princípio central foi o princípio da problematização, com o qual se articulam outros princípios. Essa articulação está representada por essas linhas vermelhas, né? E esses princípios todos estão mergulhados aí na praxis, que é a indicotomizável relação entre teoria e prática. E outro conceito central para essa tese é o conceito de processo formativo freiriano. Então, qual é a ideia geral, o conceito geral de princípio formativo freiriano? Para isso, a gente tem que pensar um pouco sobre o próprio Paulo Freire, né? O que Paulo Freire estudou, o que Paulo Freire, quais eram os principais pensamentos defendidos por Paulo Freire, né? Paulo Freire olhou para a educação de maneira geral. Ele não tinha preocupação com áreas específicas do saber. Cabe aos pesquisadores dessas áreas pensarem esse diálogo e como é que vão fazer essas articulações na formação inicial de professores ou na formação de professores em geral, né? E essa é a proposta de um processo formativo freiriano. Fazer essa articulação do eixo freiriano, aqui em azul, né, com o eixo tecnológico, essas áreas específicas do saber. E aqui você vê um movimento de vai e vem, mas que vai se aproximando com o passar do tempo, aumentando a articulação. Essa é a ideia geral. E aí nós temos um esquema, um segundo esquema que nós utilizamos aqui para incorporar os elementos específicos do processo que foi vivenciado. E agora eu venho aqui para o GeoGebra, como era de se esperar. E gostaria de apresentar rapidamente esses elementos específicos, né? Então, nós tivemos aí o processo formativo, as estruturas básicas deles eram os encontros formativos e as orientações dos grupos. Aqui, esses 25 pontinhos pretos que vocês veem, cada um deles representa um dos 25 encontros formativos que aconteceram. Esses encontros reuniam todos os participantes da pesquisa, né? Mais ainda os professores que participaram do processo formativo freiriano. E nós temos também, né, os grupos que foram formados, que são esses 5 pontinhos que a gente vê aqui embaixo, né, que traz a inicial do nome de cada grupo. Bom, então, os eixos eles foram se desenrolando, se desenvolvendo ao longo do processo e se articulando, né? Então, alguns encontros, por sua temática, se aproximavam mais de um eixo, outro mais de outro, mas isso não quer dizer que os eixos não estivessem articulados. E que, com o tempo, essa articulação foi aumentando, né? E aí, cada grupo seguiu uma trajetória diferente. E aí, essa curva que vocês veem surgindo agora representa o trajeto de cada grupo, que, ao final, em um dos encontros formativos, eram 5 grupos, né, apresentou a atividade elaborada por eles, pois esses grupos elaboraram atividades a partir de temas escolhidos por eles, que deveriam ser problematizados e elaborados numa atividade envolvendo GeoGebra, né? Transformados em uma atividade envolvendo GeoGebra. Bom, então, retomando a apresentação. Vamos ao desenho da pesquisa. Esse é o desenho geral da pesquisa, né? Vocês veem ao centro o processo formativo freiriano, mas outras estratégias, né, foram também utilizadas. Mas vamos olhar, nesse momento, mais especificamente para o processo formativo freiriano. Aqui aparecem 30 participantes, porque nós incluímos eu mesmo e os professores, tá? Mas esses foram os participantes do processo formativo
freiriano. Os participantes da pesquisa são os 24 acadêmicos, tá? Foram esses 24 acadêmicos que postaram seus diários reflexivos após cada encontro no Google Sala de Aula, mandaram dúvidas e reflexões, sínteses reflexivas. Nesse espaço virtual também foram disponibilizadas para eles atividades com GeoGebra, envolvendo GeoGebra, e eles postavam lá também os projetos simplificados de atividade desenvolvidos por eles, né? Retomando aqui o quadro geral, como eu disse, outras estratégias foram elaboradas. Algumas antes, outras durante e outras depois do processo formativo freiriano, né? Então, essas estratégias utilizadas também para a produção de dados foram o quê? Foram os formulários eletrônicos. 3 formulários eletrônicos foram respondidos pelos participantes. Um formulário para levantamento do perfil e 2 avaliações do processo formativo, uma parcial e outra geral. A observação participante, eu, enquanto pesquisador, produzia também os meus diários reflexivos. E, finalmente, né, nós fizemos, depois que o processo formativo já tinha se encerrado, encontros com grupos focais. Foram 5 encontros divididos em 2 partes, né, com os 5 grupos. Esses grupos aqui, lunáticos, Matemarte, solstício, cromático, atômicos, os nomes deles foram dados em função da temática escolhida por cada grupo. Tá? Que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nisso. Seguindo então adiante, voltamos ao quadro geral. E vamos falar rapidamente da organização e análise dos dados da pesquisa. Bom, as entrevistas, não, os diálogos com os grupos focais, eles foram transcritos, bem como alguns dos encontros formativos, tá? Não foram todos. Nossa proposta inicial era apenas os grupos focais, na verdade, inicialmente eram entrevistas, mas a gente mudou para grupos focais, fazer essas transcrições, né? Mas acabamos indo um pouquinho além. E aí, a separação, nós fizemos o quê? Pegamos essas transcrições e separamos em unidades significativas. Quer dizer, tinha uma fala, uma parte da transcrição, a gente pegava e ela só virava uma unidade significativa se ela pudesse ser entendida fora da transcrição como um todo. Se não desse para entender, ela não poderia ser uma unidade significativa. Ao fazer essa separação em unidades significativas, nós já fomos classificando em unidades temáticas, percebendo quais unidades temáticas estavam relacionadas com cada unidade significativa. E aí nós elaboramos uma planilha, aqui está uma parte dessa planilha, né, onde apareciam as diversas unidades significativas e nós íamos marcando quais eram as unidades temáticas relacionadas com aquela unidade significativa. E, além dessa questão das transcrições, que a gente pegou e montou as unidades significativas, a gente também criou unidades significativas com os diários reflexivos. A gente organizou esses diários reflexivos em pastas por encontro formativo. Fizemos a leitura desses diários por encontro. Então, abríamos o primeiro encontro, víamos todos os diários dos participantes, e aí abríamos o segundo encontro, víamos todos os diários dos participantes e assim por diante. Daí, o que aconteceu? Nós fomos retirando episódios ou tópicos de interesse desse processo de leitura dos diários por encontro. Então, cada encontro teve seus episódios ou tópicos de interesse. Então, veja que foi um processo que aparecia ou pela repetição, quer dizer, aquilo estava sendo dito em vários diários diferentes, então era relevante, e aí a gente transformava em um episódio ou tópico de interesse, ou então tinha força intrínseca naquilo que estava sendo dito. Não havia necessidade de ser repetido por vários participantes. E aí nós elaboramos essa outra planilha aqui, né, com os tópicos de interesse, quem foram os participantes relacionados àqueles episódios ou tópicos de interesse. Né? Fizemos, portanto, a manipulação dos dados, já que a gente pegava diferentes participantes em diferentes momentos e perpassando diferentes instrumentos. E aí, nós pudemos historicizar os encontros formativos. Uma vez com a planilha de buscas,
se nós pegávamos um episódio, né, de interesse e a gente ia pegando aquelas unidades temáticas e filtrando para ver quais excertos de fala tinham relação com aquilo que a gente precisava discutir. E aí, pegando aquele conjunto, a gente pegava aqueles que eram mais significativos e colocamos no corpo da tese. E aqui nós vamos trazer alguns pequenos excertos para fazer a nossa discussão. Bom, um tópico que apareceu tem a ver com essa desmitificação do Paulo Freire. A gente vê o Paulo Freire sendo aí atacado a torto e a direito por pessoas que não sabem o que Paulo Freire disse de verdade. Durante a pesquisa, houve relatos de participantes que disseram assim, eu odiava esse cara, mas nunca tinha, de fato, tido contato com as ideias de Paulo Freire. Um excerto que vai nessa direção é esse excerto aqui do Diário do Astre, né? Ele fala, eu pensei que o Paulo Freire só falava baboseira, porque só ouvia falar, até ler o que ele escreveu. E esses diálogos sobre as ideias por ele defendidas estão me ajudando a ter uma visão diferente sobre o finado, que tinha sonhos inovadores e fundamentais para a educação, ideias fortes. E isso não foi um único participante, tá? Vários participantes diferentes apresentaram relatos desse tipo. Outra questão é que vocês se lembram lá do conceito geral de processo formativo, né? Ele visa fazer essa articulação entre os eixos freiriano e o eixo tecnológico. E isso também apareceu na fala dos participantes. Então, a gente tem essa fala aqui da Malva Taran, durante um dos grupos locais, né? Ela fala o seguinte, a gente fez encontros sobre GeoGebra, fizemos encontros discutindo textos de Paulo Freire, e depois, meio que, ele conseguiu, coloca ele, mas fomos nós, né? Conseguiu esse acumulamento, que é começar a relacionar as coisas. E com o tempo, isso foi ficando cada vez mais próximo, cada vez mais. E aí, os temas dos encontros já não eram exatamente só Paulo Freire ou só GeoGebra. Já era processo formativo freiriano com GeoGebra. Então, essa fala é bem significativa no sentido de destacar essa articulação. E outros participantes evidenciaram, não foi apenas essa participante, a Hipátia, que a gente trouxe aqui, né? Mas vários deles foram trazendo nas suas falas, demonstrando nas suas falas, que vinham entendendo que eram esses princípios freirianos, incorporando esses princípios freirianos, né? E aqui a gente tem, outro encontro que eu achei muito marcante, foi quando a gente conheceu outros modelos de ensino. Então, aquilo ali mudou também a minha perspectiva sobre a educação. A gente estava refletindo justamente sobre isso, sobre a uniformidade do ensino. Será que os alunos têm a necessidade de aprender tudo igual? Durante o processo formativo, a minha mente foi se abrindo, com os textos que a gente lia, com os encontros que a gente tinha oportunidade de aprender, junto com o que as pessoas falavam, e de falar também. Aí eu entendi que a educação não é só ensinar, não é só estar ali no quadro e passar o conteúdo, não é só isso. Então, outro relato agora da Marie mostra como os conteúdos, eles não precisam ser o ponto de partida, os conteúdos matemáticos, né? Você pode ir aprendendo matemática a partir do desenvolvimento da própria atividade, a partir do processo de problematização. Isso fica evidenciado aí na fala da Marie, quando ela fala, aos poucos, a gente ia se entretendo mais no software, a gente ia aprendendo mais dentro dele, e a gente ia aprendendo mais matemática, que, para mim, foi o mais interessante. Eu não estava pensando em matemática, mas aos poucos a gente ia trabalhando matemática. A ideia de trabalhar o assunto a partir de uma problemática é muito mais interessante, muito mais rica para o nosso ensino, para a nossa aprendizagem. E há também alguns indícios aí, né, de que eles já vêm incorporando coisas que aprenderam no processo formativo freiriano à sua praxis. E aí a gente tem essas
falas aqui, por exemplo, da Marie e de Malbataan, né, que dizem aqui, ó, a forma que o professor Haroldo estava mostrando o GeoGebra para a gente, ele estava trazendo situações e trabalhando dentro as ferramentas do GeoGebra. E isso é um dos principais aprendizados que eu tive, que a gente utiliza agora na escola. Aí a Malbataan fala também, né? A gente tende a fazer da mesma forma que o Senhor fazia. Muda algumas coisas, né? Somos pessoas diferentes. Mas a ideia que o Senhor trouxe para a gente ficou bem fixada, que a gente coloque em prática nessas oficinas que a gente faz por aí na escola. Bom, algumas orientações foram dadas para eles no processo de elaboração das atividades, mas eu destaquei duas aqui apenas, para mostrar para vocês. Não fazer do conteúdo matemático um tema e imaginar atividades para as quais a utilização do GeoGebra pudesse trazer contribuições significativas. Tá? Então a ideia é, vamos produzir atividades, mas não vai ser a partir de um conteúdo matemático prefixado. Vai ser a partir de um tema escolhido por vocês e que vai ser problematizado. Tá? E o GeoGebra ele não pode estar lá só de enfeite. Ele tem que ajudar na compreensão do fenômeno que está sendo estudado. Bom, e aí os grupos seguiram por diversas trajetórias diferentes. Por exemplo, cada grupo, antes de seguir adiante, observe que no final do processo a gente percebeu que houve um processo de intensificação de elaboração das atividades. É isso que essas curvas estão mostrando aí, né? Essas curvas também não devem ser olhadas como um gráfico cartesiano preciso, tá? A ideia é que isso aqui seja um esquema. E esse esquema, além de indicar esse crescimento quase que exponencial, ele também indica esses processos de ruptura temática, representados aqui pelas descontinuidades dos gráficos. Tá? Então, um dos grupos que aparece em verde aí, os cromáticos, né? O que aconteceu é que inicialmente tentou-se adequar o contexto ao conteúdo matemático. E não era essa a proposta. A proposta era fazer o inverso. Os conteúdos matemáticos emergirem a partir do que estava sendo estudado, do problema escolhido. Né? E já o grupo Solstício, a temática foi alterada nas primeiras orientações. Por quê? Porque, de início, eles trouxeram para a gente o tema de trabalhar com ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico é um conteúdo matemático dado a priori, foge à proposta. Então, vamos pensar uma forma diferente. E aí foi que esse grupo mudou, né? Esse grupo aqui seguiu quase que sem descontinuidades, os lunáticos, né? Eles começaram falando sobre astronomia e só foram delimitando o tema, chegando a trabalhar com fases da Lua e eclipses. O grupo dos atômicos foi quase uma ruptura temática, por isso que o gráfico ele não é completamente descontínuo aqui. Porque eles partiram do tema do aquecimento global e o foco migrou para os processos de fissão e fusão nuclear na produção de energia. Parecem temas bem distintos, mas ainda tem uma leve conexão entre eles, já que o foco era que a produção de energia nuclear poderia ajudar a mitigar os efeitos do aquecimento global de alguma forma. Finalmente, o grupo Matemarte apresentou duas rupturas temáticas, né, que a gente vê aqui nesses dois pontos. Né? A primeira foi porque partiram de um conteúdo matemático. Foi o tema da braquistócrona. Né? A gente entendeu que era um conteúdo matemático, apesar de não ser um conteúdo matemático da educação básica. E depois eles tentaram repensar o tema, falando de seca dos rios, etc., mas a gente já não estava conseguindo, né, fazer os ajustes da proposta para trabalhar com GeoGebra, aquela segunda orientação. Né? GeoGebra não pode estar ali só de enfeite. E aí acabou que foi dada a sugestão para esse grupo. Vamos trabalhar arte e matemática? O grupo abraçou e daí caminhou, que foi uma beleza, de maneira bastante autônoma. E aqui nós chegamos aos trabalhos de cada um desses 5 grupos. Eu vou adentrar muito rapidamente, porque não dá tempo de explorar os detalhes. Esses links estão na tese para quem quiser explorar os detalhes. Né? Bom,
aqui, né, eles prepararam, por exemplo, essa atividade aqui, onde você pode trabalhar a questão das fases da Lua. Né? Aqui, por exemplo, seria a Lua cheia, Lua minguante, Lua nova, Lua crescente, né? Conforme a posição da Lua ao redor da Terra. Né? E aí, alguém poderia se perguntar, tá, mas por que em toda Lua nova eu não tenho um eclipse solar, já que a sombra da Lua seria projetada na Terra, né? E a toda Lua cheia, a gente não tem um eclipse lunar, já que a Lua deveria passar pela sombra da Terra. O fato de você usar a janela 3D do GeoGebra te ajuda a perceber que a órbita da Lua é inclinada em relação à órbita da Terra. É claro que isso aqui não obedece às proporções, mas é só um esquema didático. Mas quando você modifica a posição aqui, transladando a Terra ao redor do Sol, você observa que não é toda lua cheia, não é toda lua nova, toda lua cheia que vai ter eclipse lunar, porque não passa pela sombra da Terra, e não é toda lua nova que vai resultar em eclipse solar, porque nem sempre a sombra da Lua vai incidir sobre a Terra, né? Então, o GeoGebra ele não estava só de enfeite, houve um propósito para ele ali, né? O outro grupo foi o grupo Matemarte, que trouxe o tema da relação entre arte e matemática. E eu achei bem interessante que eles afunilaram para pixel art e cubismo. Eu achei que tinha tudo a ver com o uso do software na atividade, né? E aqui a gente vê, olha, uma atividade produzida por um dos integrantes do grupo, que é uma animação aqui, baseada na obra Abaporu, de Tarsila do Amaral. Né? Então, pensa o trabalho que eles tiveram para produzir isso daí, né? Olha que interessante. E eles ainda montaram aqui uma outra construção muito interessante, seguindo uma sugestão que eu dei para eles, né? De criar um ambiente para que os colegas produzissem, né, a sua própria arte. Então, os colegas clicavam, faziam os pixels, né? E depois essas produções dos colegas, elas foram apresentadas para os demais numa espécie de exposição. Né? Foi uma atividade bem legal, né? Opa, vamos sair daqui. E, retomando, então, outro grupo, uma viagem astronômica aí pelas estações, foi o grupo Solstício. Esse grupo, ele explorou o fenômeno das estações do ano, que depende da latitude também em que você está, né? Porque se você pegar um período que seja solstício, por exemplo, você vai verificar que a duração do dia é muito maior. A duração do dia é muito maior que a duração da noite no período de solstício. Aqui é quase solstício. Esse aqui é um solstício de inverno. A duração do dia é bem menor que a duração da noite, tá? O dia iluminado. Só que quando você se aproxima da linha do Equador, essa diferença já não se torna mais tão significativa. E não faz mais sentido, na região tropical onde a gente vive, falar de 4 estações, né? É interessante porque aqui se problematiza, por exemplo, aquela fala que dizem que aqui a gente não tem estações bem definidas. Claro que nós temos, estação seca e estação chuvosa. São estações bem definidas. Só não seguem a definição da Europa. Né? Bom, outro grupo, desvendando o mistério das cores, trabalhou aí com essa temática das cores. E aí foram elaboradas construções, por exemplo, envolvendo a questão do comprimento de onda, né, relacionado com a cor que você enxerga. Né? Então, diferentes comprimentos de onda, que você tem uma régua para medir o comprimento de onda, né, produzem cores diferentes do espectro. Né? Então, a construção ajuda a explorar isso. Eles exploraram o fenômeno do espalhamento, né, porque se você passa por uma camada maior da atmosfera, a luz que é espalhada não é a mesma, né? Quer dizer, não é que não seja a mesma, mas ele espalha mais, né? Comprimentos de onda diferentes.
Eles exploraram a questão das cores da lua cheia nessa construção, né? Eles também trabalharam com a questão do sistema hexadecimal, a partir do sistema RGB, que a gente utiliza para codificar as cores, né? Então, seguindo adiante, na nossa apresentação, outro grupo que apresentou seu trabalho foram os atômicos, né? Os atômicos, eles apresentaram animações sobre os processos de fusão e fissão nuclear, né? Aqui a gente tem uma animação do processo de fissão nuclear. O nêutron atinge o átomo de urânio, que é fissionado em 2 outros átomos, né? E a energia é liberada, e a gente pode explorar, por exemplo, a equação de Einstein é igual a mc², né? Bom, seguindo adiante, então, na apresentação. Eu sei que meu tempo está curto, mas eu preciso beber uma água. Oi. Bom, então, eu quis trazer aqui uma fala do Paulo Freire, porque tem aqueles que dizem que Paulo Freire ele é contra você ensinar conteúdo, né? E esse é mais um mito sobre Paulo Freire. Olha essa citação aqui do Paulo Freire que está lá na tese, né? Está até mais extensa na tese. Eu não posso, como educador, fugir de ensinar os conteúdos apenas discutindo as implicações políticas de todos os conteúdos. O aluno que vem estudar matemática, ele precisa aprender matemática. Mas não é possível ensinar matemática em abstrato, apesar de ser abstrato. Então, é preciso encarnar a matemática com a análise política. Tá? Então, isso é um pouco do que a gente vê nessas atividades que foram produzidas pelos participantes da pesquisa. Você tem aí a matemática servindo a um propósito, não é uma matemática em si mesmada, que só olha para si mesma, mas é uma matemática interconectada com a realidade, com as questões políticas ou com o estudo de um determinado fenômeno. Alguns dos saberes produzidos, vou passar bem rapidamente aqui por esses saberes. Esse aqui é uma fala do próprio Paulo Freire, um trechinho de uma fala dele, na verdade. Ensinar não é transferir conhecimento. Muito se discutiu sobre isso, e isso aparece na fala de vários dos acadêmicos que participaram da pesquisa. O professor não é um chefe que delega suas tarefas a seus funcionários. Então, isso aí também é um outro saber, porque não pensem que essas construções foram desenvolvidas apenas pelos acadêmicos. Claro que teve dedo meu ali também, né? E tanto quanto foi necessário, mas isso eu vou falar em outro saber aqui, né? O professor não é o único educador presente no processo educacional. A gente ainda trabalha em matemática de forma muito individualizada. A gente explora pouco as interações entre os estudantes. E muito eles aprendem uns com os outros. O educador não deve buscar a uniformidade dos educandos. E é aqui que eu busco, né, a questão que eu acabei de falar aqui, né? Cada grupo, vocês viram, seguir uma trajetória diferente. Alguns grupos trilharam com muita autonomia. Outros precisaram de mais ajuda. E o professor, ele tem que estar ali para ajudar quando precisa ajudar e para deixar voar quando precisa voar. E tem que buscar o equilíbrio entre essas coisas, para não ferir a autonomia do estudante, nem largá-los à própria sorte. O processo educacional é cheio de incertezas, e com elas se convive melhor quando sabemos que não estamos sozinhos. Né? Acho que isso aí já se fala por si só. Né? E, para ensinar matemática, não é necessário partir dos conteúdos, discuti isso exaustivamente hoje aqui, e mudar é difícil, mas é possível. Esse também é uma outra fala do Paulo Freire, tá? Isso daí, e que foi muito importante desenvolver com eles o processo formativo freiriano. Porque você começa a acreditar que uma coisa é possível quando você vivencia essa coisa. Quando você conhece outras experiências também que já foram feitas a partir daquilo.
Bom, entrando agora nas considerações e perspectivas, conjuntamente, o que as atividades produzidas problematizam são práticas bancárias ainda presentes no ensino de matemática e o tecnicismo na formação inicial de professores. Quando você olha para essas atividades em conjunto, é isso que a gente está problematizando. Vamos repensar a forma como nós estamos trabalhando matemática na sala de aula. E vamos repensar também a forma como está se dando a formação inicial de professores. O processo formativo freiriano vivenciado é um exemplo de como poderiam ser conduzidas atividades em um curso de licenciatura integrada em matemática e física. Né? Aqui, o curso da UFOPA, até recentemente, era um curso de licenciatura integrada em matemática e física, que acabou se desmembrando novamente em um curso de licenciatura em matemática e um curso de licenciatura em física, por falta, muitas vezes, de saber como fazer esse processo de integração. E essa tese é um exemplo de como isso pode ser feito. Os relatos dos participantes evidenciam a produção de saberes e trazem indícios de que mudanças já vêm ocorrendo na praxis de alguns deles. Então, assim, isso aqui, de certa forma, é uma resposta à tese. Né? Então, nós percebemos realmente que nos relatos, saberes foram produzidos e mudanças vêm ocorrendo. E outros processos formativos freirianos podem ser desenvolvidos. Esse daqui foi com GeoGebra. E não foi por acaso, foi porque eu tenho familiaridade com GeoGebra. Mas outro professor que queira desenvolver um processo formativo freiriano, pode fazê-lo, sei lá, com régua e compasso, com história em quadrinho, com aquilo que for da sua familiaridade. Aquilo que ele acha que vai conseguir trabalhar bem com os alunos. Em outros contextos também, essa pesquisa foi na formação inicial, mas não precisa ser na formação inicial. Ela foi com o PIBID. Alguém pode tentar fazer no âmbito de uma disciplina, enfim. Outras possibilidades existem. Essas foram as nossas principais referências. E eu finalizo aqui com a epígrafe do trabalho que deixa essa mensagem de Freire para vocês. Se era possível ao ser humano transformar um mundo que não fez, por que não, então, ser capaz de transformar o outro mundo, o mundo que o ser humano faz, que é o mundo da cultura e o mundo da história? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e aguardo, então, pela arguição dos membros da banca. Muito bem. Obrigado, professor Haroldo, pela apresentação. 38 minutos. Ok? Muito bem. Convido os integrantes da banca a estarem presentes aqui no Tribunal de Inquisição, quer dizer, na banca, tá bom? Tribunal de Inquisição. Muito bem. Dando início à sessão de arguição, nós vamos seguir passando a palavra aqui para o professor Sérgio Carreiro Dantas, que é o nosso examinador externo. E logo em seguida, o professor Gilson Cruz Júnior. A minha sugestão seria um tempo de 20 minutos, é suficiente para cada arguidor. Haroldo, você pode responder as perguntas se eles fizerem, tá bom? De uma forma sucinta e objetiva, você pode ir respondendo, ok? Professor Sérgio Dantas.
Não? Bom. Bom, boa tarde a todos. Fazia muito tempo que eu não participava de uma banca presencial. E eu vim lá do sul do país para esse momento especial para o Haroldo. E fazia muito tempo que eu não participava de uma banca que também está sendo transmitida pelo YouTube, né? Aqui está uma coisa enorme essa banca, né? Então eu agradeço o convite, o professor Mafra, o Haroldo. Eu vim do sul e estou hospedado na casa do Haroldo ainda. E isso é um problema para mim. Porque a Cássia também está aqui e eu acho que eu corro riscos hoje. A mãe do Haroldo também está aqui? Então eu tenho. Bom, então eu não vou usar os 20 minutos que eu tenho disponíveis, não. Bom, então, obrigado pelo convite. E eu participei da qualificação com os colegas. Estou, inclusive, aqui abertos os arquivos de observações da qualificação e aberto aqui o arquivo de anotações também da leitura da banca. Eu falei na banca de qualificação que eu só leia as 150 primeiras páginas. Então, como eu só li as 150 primeiras páginas, o seu trabalho está incompleto para mim. Porque o trabalho tinha 279 páginas, né? Mas, enfim, eu li todas e quer dizer que foi assim, o trabalho nesse ponto que o aluno chegou, mostra que, de fato, as nossas sugestões aqui, porque eu lembro que eu ouvi as sugestões dos colegas também durante a banca de qualificação, foram atendidas quase que integralmente. Eu digo que as minhas sugestões eu vi bastante contempladas aqui no trabalho final. Mas como o nosso papel aqui é de ser banca, a gente não pode se eximir de certas contribuições, certas discussões que são importantes, né? Então, eu queria... vou fazer algumas observações pontuais, outras de ordem geral. E depois eu quero me concentrar numa dica que eu recebi hoje do professor Irã, enquanto a gente nos dirigíamos para o almoço. Se concentre em fazer perguntas. Vou fazer a mesma coisa, professor Irã. Né? Então, eu quero começar dizendo o seguinte. O grupo escolhido para o trabalho, para mim, eu acho que não sei se foi uma excelente escolha, porque é um grupo que tem um conjunto de história tão interessante, que são o grupo dos alunos, que a gente fica até um pouco emocionado ao ler o trabalho. Né? Eu não lembro de ter na minha carreira de 18 anos de professor de licenciatura, encontrar um grupo assim que tem tanta história acumulada, numa realidade recortada de vidas tão difíceis e que, ao mesmo tempo, um grupo de tão boa disposição para poder realizar um trabalho que vocês realizaram. Então, assim, eu acho que essas histórias desses alunos merecem até um filme, um documentário, alguma coisa assim, porque, de fato, é um recorte da realidade que muitos de nós não vivemos. E a gente se emociona com alguns relatos que a gente lê no texto. Né? Então, acho que merece ou artigos ou algum tipo de trabalho que depois retrate, talvez, alguns casos, ou a mistura de casos, como contar uma história desse grupo. Né? Eu acho também que o que você se propôs a fazer com esse que você chamou de princípios freirianos, eu acho que você incorporou muito bem no texto, e isso foi muito bem usado na hora que você começa a fazer as amarrações. Porque eu sou da educação matemática e trabalho com GeoGebra. Eu ficava pensando assim ao longo da leitura do texto, como é que o GeoGebra vai entrar aqui nesse trabalho, gente? Como que vai colocar uma dimensão técnica aqui? Como que essas coisas vão se emendar no final? E eu chegava na página 100, isso não aparecia, Cássia. Chegava na página 150, isso não aparecia. Eu falei assim, gente, mas cadê? E aí eu fui entendendo que a dimensão técnica, ao longo do trabalho, devia mesmo desaparecer ou se misturar com as outras dimensões. E isso foi muito bem feito. E aí o GeoGebra desaparece como produto técnico e o que aparece é um conjunto de conhecimentos que atendem aos princípios freirianos.
Eu tenho algumas críticas também pequenas. Por exemplo, quanto ao resumo, eu sugiro que a linguagem do resumo seja revista. Eu acho que há frases longas e às vezes tem pontuação que podem ser melhoradas e ser escritas na forma direta. Eu acho que o Haroldo muitas vezes usa uma linguagem não direta e isso torna as frases um pouco longas. No capítulo Primeiras Perguntas, eu acho que foi uma introdução longa, clara e necessária. Longa no sentido de que era necessário ser longa, tá? Mas foi clara e foi necessária para o trabalho. No 1.4, que você chama de há estudos similares, essa parte foi precisa, estabelecendo um diálogo importante com produtores similares. Eu acho que conversou com o que existia de produção da área e mostrou a necessidade do seu trabalho. No capítulo 2, desenhando a pesquisa, a abordagem da pesquisa, muito bem descrito e com todo o delineamento necessário. E aqui eu acho que cabe uma pergunta. Eu queria te perguntar o seguinte: como o método descrito em seu trabalho se efetiva em sua análise? Oi. Bom, essa questão do método, né? Eu, no processo de análise, como fui falando, explicando, né, aqui foi de maneira muito breve, mas inicialmente eu tive dificuldade, né, de pensar como eu pensava assim, o mais interessante desse trabalho são as produções feitas pelos acadêmicos. E isso estava meio que aprisionado em gravações de muitas horas. E aí eu só consegui desenrolar isso quando ocorreram os grupos focais, né? Com os grupos focais, eu pude efetivamente saber deles o que eles achavam também dessa questão do processo de desenvolvimento das atividades. E aí eu fiquei mais tranquilo e voltei novamente para os diários. Só que eu já comecei a enxergar um método para analisar os diários. Porque os dois principais instrumentos que foram utilizados foram as transcrições dos encontros com os grupos focais e os diários reflexivos. Então, quando eu comecei a fazer a leitura dos diários reflexivos por encontro, é que me ocorreu a ideia, eu estava ainda perdido, pensando em fazer categorizações inicialmente, né? Porque isso é um processo, né? A gente vai, na hora fica tudo feito, lá pronto, e às vezes se perde esse processo de como a gente chegou às ideias, né? E aí, quando eu consegui efetivamente fazer essa leitura dos diários e ter a ideia de, não, eu vou partir de episódios, foi que eu consegui desenrolar a análise. Quer dizer, eu lia, percebia o que aparecia mais naqueles diários, o que se evidenciava, e pegava os episódios para fazer a descrição, principalmente no capítulo 5. Né? E a partir desses episódios, e tratando dos saberes. E quando chegou no capítulo 6, é que eu já fui precisar mais da questão dos diálogos com os grupos focais. E aí, nesses diálogos com os grupos focais, o que eu precisava fazer para pegar os saberes? Eu precisava localizar onde estavam também os excertos sobre os saberes que eu estava querendo discutir desse processo. E aí entrou a planilha com as temáticas. Eu filtrava pelo tema e conseguia enxergar quais eram os excertos que iam me ajudar a discutir os saberes. Então, não sei se foi um problema na minha leitura, eu não consegui perceber esse movimento do que está falando agora e do que está escrito no método. Por isso que eu acho que você deve revisitar essa parte e talvez escrever melhor isso para que a gente possa compreender mais claramente. Tá? Então, eu acho que, de repente, os outros membros da banca conseguiram perceber isso, mas eu não consegui. Então, eu acho que, por isso que eu estou te perguntando. Tá? No 2.2, contexto e participantes da pesquisa, achei fundamental apresentar esse quadro descritivo dos alunos participantes, como eles se veem no mundo, como veem a realidade e o que almejam. Isso torna a pesquisa participante ou pesquisação mais significativa ainda. Então, eu já falei do papel dos alunos, que acho que alguns
eu acho que eu vejo aqui, porque as fotos no trabalho permitem que eu reconheça alguns deles aqui, né? Então, eu acho que foi interessante. Saberes e princípios freirianos na formação inicial, que é o capítulo 3. Esse capítulo é primoroso e mostra com detalhe os princípios usados em todo o trabalho. E aí eu queria me concentrar agora em você disse em algum lugar do trabalho aí que fez uma revisão de língua portuguesa, né? Eu acho que o texto está muito bem escrito, mas tem alguns lugares, eu até marquei páginas aqui, que merecem alguns cuidados. Páginas 57, 67, 83, 119, 128, que eu acho que a revisão ainda deu uma pulada. Professor, desculpe se o senhor me permite, é porque eu, nos agradecimentos, me antecipei em agradecer a minha cunhada que vai fazer a revisão, mas ele ainda vai passar pela revisão. Eu precisava dizer isso para que o trabalho dela não saísse comprometido daqui, porque... Tá ok, então tá bom. O Haroldo, eu estava conversando com acho que a Lissa ontem, até com a Cássia hoje no café, e falando que o Haroldo é primoroso na questão dos esquemas. Tá, o texto está cheio de esquemas feitos no GeoGebra. Eu acho que alguns esquemas são fáceis de entender, mas tem uns esquemas, se não tivesse o texto, Jesus, eu não sei, porque assim, ele foi muito didático aqui, ele desmontou, secou os esquemas aqui na apresentação. Então, para quem não leu o trabalho ainda, ver os esquemas aqui é muito fácil de entender. Quando a gente vê aquele negócio chapado na página, fala assim, gente, o que é isso? Ainda bem que vem um texto e explica todo o esquema. Então as coisas se complementam, né? Então, porque não me pareceu tão claro assim os esquemas, tá? Tem uma coisa que já perguntei para o outro, mas vou perguntar aqui de novo, porque a gente conversou durante esse dia de ontem, hoje. Tem um termo na tese que chama-se processo de ensino-aprendizagem. Eu lembro que eu chamei a atenção na qualificação sobre isso. Eu lembro que o professor Irã também chamou a atenção. Eu penso que seria processos, um de ensino e outro de aprendizagem. E no texto está o tempo todo processo de ensino-aprendizagem. Eu queria que você falasse para a gente por que dessa escolha. Bom, embora a gente possa compreender o que é ensino e o que é aprendizagem, né? Para Freire não existe ensino sem aprendizagem, né? Então, você tem um processo que é de ensino e aprendizagem, coisas que estão interligadas num processo dialético, né? Então, não há como, na concepção de Freire, você dizer que você está ensinando se não tem alguém que efetivamente esteja aprendendo, né? Embora você pudesse chamar outras coisas de ensino, tipo, alguém que foi lá, virou no quadro, escreveu e fechou o conteúdo, e entender isso como sendo ensino, mas é uma questão de definição que não seria coerente com essa definição de Freire que defende isso, né? Que não existe ensino sem aprendizagem, né? Então, eu pergunto isso porque você usa o tempo todo no texto essa expressão, ela aparece muitas vezes, só que os alunos, ao conversarem com você no texto de análise, eles falam dessa separação. Tem falas que falam sobre o processo de ensino acontecendo ou o processo de aprendizagem. E a página é a página 170. Depois, não precisa nem olhar agora, mas depois você olha isso e verifica se não vale uma nota de rodapé então, ou então você dá essa explicação para quem não leu Paulo Freire, por que uma coisa não pode acontecer sem a outra, para que compreenda a sua escolha, então, do processo de ensino-aprendizagem com o hífen. Tá? Uma coisa também que sai muito na conversa com os alunos é o termo matemática. Os alunos falam muito matemática, mas para quem é da matemática ou da educação matemática, existem expressões que são caras. Eu posso falar sobre matemática, sobre conhecimento matemático, sobre pensamento matemático, sobre atividade matemática, e essas coisas são todas diferentes entre si. Matemática pode ser pensada por nós como um corpo de conhecimento ou uma área de conhecimento, matemática. Conhecimento matemático pode ser um conjunto de afirmações que alguém detém, que são vetores de práticas, e isso é conhecimento matemático.
Pensamento matemático pode ser um conjunto de processos mentais que ajudam a resolver problemas de matemática. E atividade matemática pode ser pensado como um conjunto de ações que pode culminar na produção de matemática ou de conhecimento matemático. Então, quer dizer, para a gente, são coisas distintas. Mas no trabalho, Haroldo, você parece que entra no que eles falam e trata o termo no modo como eles falam. E eu acho que não deveria. Você deveria falar assim, neste momento, essa pessoa está falando de conhecimento matemático. Nesse momento, ela está falando da matemática enquanto corpo de conhecimento. Mas você usa simplesmente matemática. E aí eu acho que foi um tratamento ingênuo num bom sentido, né? Ingênuo de não ter acuidade nesse aspecto. Então, eu acho assim, eles podem falar porque estão falando de uma situação informal, de uma conversa, e eu acho que talvez nem era claro para eles essa distinção, né? Mas eu acho que no trabalho você deve dar um tratamento profissional, no sentido assim, não, olha, nesse momento, ele está se referindo a conhecimento, ou atividade, ou pensamento, porque eu lendo o trabalho, eu acho que os colegas também, percebem que são coisas diferentes, mas que não recebem esse tratamento. Então, eu faço essa observação para que você reveja isso no seu trabalho, tá? Então, como eu tinha 20 minutos, as minhas observações são essas. Eu quero parabenizar. Eu considero que eu já considerava na qualificação que você já tinha 70% de uma tese já ali, e agora esse documento final mostra para a gente que, de fato, você tem uma tese muito bem feita. Eu até conversava com o Haroldo no carro ontem, falando pelo seguinte, olha, eu não percebo no seu texto uma linguagem dialética. Porque se isso tivesse acontecido no seu texto, ele estaria mais do que perfeito, porque você usaria o modo de trabalhar com as contradições. Você usou uma outra linguagem para fazer isso. Eu acho que o professor aqui vai ter muito mais propriedade para falar disso do que eu. Mas eu acho que deveria tentar esse exercício nos artigos que você vai fazer, né? Levantando contradições e explorando contradições. Que aí eu acho que vai deixar seu trabalho ainda, o resultado desse trabalho mais ainda perfeito. Então, parabéns pelo trabalho. Já te considero aprovado e foi um prazer ler o seu material chamado de tese. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Sérgio Dantas, pelas considerações do trabalho do professor Haroldo. Passa a palavra ao professor Gilson Cruz Júnior. Obrigado, Mafra. Gostaria, primeiramente, de saudar todos os colegas da mesa, né, os presentes, o professor Haroldo, né, gostaria de agradecer novamente o convite, né, nós estivemos na qualificação e, como eu gosto de dizer, se a gente é chamado para a qualificação e o convite é reforçado na defesa, é porque é algo de útil, a gente disse no processo, né, então, estou feliz de estar aqui, né, e estou feliz também de estar num momento tão importante na trajetória do Haroldo, né? Com quem eu já conversava sobre esse trabalho ali, na sala de professores 3, né? Sem saber ainda que seria membro da banca, né? E o Haroldo, ele tem uma coisa muito curiosa, né? Que num desses momentos em que a gente conversava, depois desses grupos, desses encontros que ele tinha com os grupos da tese dele, né? Ele me dizia que um dos desafios que ele tinha na tese era a dificuldade como professor de matemática em articular a descrição através da escrita na pesquisa, e hoje a gente tem uma tese com quase 300 páginas, né? Isso porque ele tinha dificuldade de escrita, como ele relatou e como ele narrou, né? Então, e o Haroldo tem um pouco isso, né? O professor Sérgio acabou de falar sobre essa questão de trabalhar com representações gráficas, e eu, como intruso aqui na mesa, vindo das ciências humanas, né? Às vezes a gente desconfia um pouco dessa coisa da gente tentar reproduzir certas ideias, certos conceitos através de imagens e de gráficos, né? Mas o Haroldo, ao mesmo tempo, consegue ser muito convincente, né, ao longo do texto, quando ele vai explicar o que está lá, como o professor Sérgio disse. Às vezes a gente se perde um pouco e olha e fala, o que é isso? Mas, enfim, né? Então, Haroldo, a gente já esteve aqui na qualificação, eu não vou gastar muito tempo, até porque não tenho muito, né? Não temos, né? Sobre questões que já foram destacadas na qualificação, né?
mas de todas elas, quero destacar que é um trabalho que apresenta muita clareza sobre a sua trajetória pessoal, a compatibilidade dessa pesquisa que você está propondo com a tua trajetória profissional, né, como indivíduo, como ser humano, como professor da UFOPA, né? É um trabalho que é muito compatível dentro das experiências que você construiu como professor aqui na instituição e fora dela também, né? É um privilégio que, infelizmente, nem todos têm, né? Às vezes, nós, como pesquisadores, pós-graduandos, às vezes temos que trabalhar com temas que estão muito longe do nosso interesse, da nossa zona de desejo, da nossa experiência, né? Então, gostaria também de te parabenizar por ter conseguido, de certa forma, traduzir o Haroldo dentro de um texto de tese, né? Que é um desafio muito grande, né? Então, sem muitos rodeios, né? Mais do que eu já fiz, né? Haroldo, eu queria já começar te fazendo uma pergunta, né? E é uma pergunta para te provocar um pouco, né? Qual é a diferença da perspectiva pedagógica freiriana, principalmente do princípio da problematização, que você traz como elemento estruturante da tua tese? Qual é a diferença dessa perspectiva freiriana, baseada, sobretudo, no princípio da problematização, em relação a algumas metodologias emergentes que estão surgindo, como, por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas, né? Que está dentro desse grande guarda-chuva chamado metodologias ativas, né? Essa é uma pergunta, né? Eu queria saber se você consegue, efetivamente, falar um pouquinho sobre isso. O seu trabalho traz elementos sobre isso, né? Mas eu quero saber se você consegue sistematizar essa resposta para mim. Ok, professor. Eu me recordo, inclusive, seu comentário a esse respeito na qualificação. Uhum. Né? E ficou martelando na minha cabeça também durante o processo de escrita. Né? E a questão do empoderamento, né? É um ponto importante. Essa dimensão política, né? Ela é muito importante. E, muitas vezes, nós nos preocupamos em pensar atividades que vão fazer o aluno aprender melhor tal conteúdo matemático ou tal conteúdo matemático, né? E esquecemos de fazer essa vinculação com o contexto em que o aluno está inserido, com as vivências desses alunos, né? E por isso, inclusive, um dos pontos que eu coloquei aqui na apresentação de hoje é da gente olhar as atividades como um todo, conjuntamente, né? Porque qual é a realidade dos participantes dessa pesquisa? São acadêmicos que desejam se tornar professores de matemática, de física, e, portanto, perpassa a realidade deles problematizar a forma como a formação deles se dá. Né? Essa, penso eu, é uma das politizações que a gente tenta fazer no trabalho a partir do desenvolvimento dessa atividade, né? Esse empoderamento de compreender sobre sua própria formação, né? Eu acho que é bem nessa direção, sabe, Haroldo? Porque essa é uma pergunta que, apesar de parecer capciosa e de ser, de certa forma, capciosa, é uma questão que, de certa forma, pode estar na mente de qualquer professor ou acadêmico, quando olha o teu trabalho e pensa, por que eu vou utilizar um pensador que surgiu nos anos 70 e 80, quando a gente já tem uma profusão de referências que falam sobre aprendizagem baseada em problemas dentro desse guarda-chuva chamado metodologias ativas, que hoje está muito difundido, né? Justamente por essa ideia de que a perspectiva pedagógica de Paulo Freire e o problema não são só simplesmente instrumentos ou ferramentas de ensino, não são só estratégias didáticas, mas ela é uma perspectiva pedagógica mais ampla, que surge dentro de um momento histórico muito particular, né? Um momento em que havia uma cultura de silenciamento, né? Período dos anos 70, 80, né? Período da ditadura militar, e que estabelecer o diálogo, estabelecer um processo problematizador que ensina o sujeito a olhar para aquilo que está à sua volta, e ensina a entender relações de poder que muitas vezes se manifestam na sociedade, mas que também se reproduzem no contexto escolar, é um elemento também fundamental, né? Então, muitas vezes, existe uma tendência de estabelecer essa ideia de problema dentro de uma perspectiva despolitizada, que acaba esquecendo que o pensamento de Paulo Freire não é só uma marinha de ferramentas didáticas para o professor, mas ele é uma concepção pedagógica
Que na medida em que ele pensa não só em como a educação vai acontecer, mas também o meu objetivo que ela tem, né, do sujeito que se quer formar, ela não é só um meio, mas ela também, entre aspas, um conteúdo em si. Né? Pensa-se num sujeito apto a viver numa determinada sociedade e capaz de ter uma participação ativa na sua construção. Né? E eu acho que o teu trabalho conseguiu expressar isso muito bem. Né? Ao mesmo tempo que tem algumas questões que me deixaram um pouco curioso. Né? Quando a gente fala de um pensamento freiriano, né, e como crítica à chamada educação bancária, enquanto uma concepção baseada em alguns princípios, entre eles o tecnicismo, né, enquanto uma ideia de que a educação é técnica, né, baseada numa ideia de eficiência, que a gente consegue, entre aspas, transmitir informação, de que a gente tem, por exemplo, a possibilidade de reproduzir práticas, estratégias que vão ter a mesma eficácia, independentemente dos contextos, o que é basicamente negar o aluno como sujeito de conhecimento. Né? Quando a gente tem esses princípios, a gente tem também uma tentativa do Paulo Freire de contestar relações de poder estabelecidas em sala de aula. Né? Do professor como único sujeito dotado de saber, né? Do aluno também como sujeito de conhecimento. Né? E esse processo de desconstruir, de contestar relações de poder no processo de ensino-aprendizagem, ele é muito desafiador. Né? E aí eu fiquei pensando, por exemplo, de você, né, um pouco sobre essa tensão entre participar da pesquisa, conduzir a pesquisa e realizar a pesquisa. Né? Você é o pesquisador, você é quem conduz as atividades de ensino-aprendizagem, você é, de certa forma, também responsável por avaliar. E eu fico pensando como nesse acúmulo de função, que também não é só um acúmulo de função, mas é também um acúmulo de poder, né? Eu queria te ouvir um pouco em relação às tensões que existem nesse processo, né? Porque você acabou concentrando também o poder de definir quais atividades seriam realizadas, apesar de não definir exatamente como, né? De que os caminhos seriam diferentes, de como elas seriam avaliadas, né? E também de como elas seriam registradas na pesquisa. Né? Isso tem um pouco de concentração de poder. Né? Então, eu queria saber também um pouco sobre como você lidou com esse desafio, né? Tentando se manter coerente dentro dos princípios freirianos. É uma excelente pergunta, porque nós, enquanto professores, né, existe já uma institucionalização também, né, do poder do professor. Né? E a gente precisa realmente tomar muito cuidado para que esse poder que, assim, não deveria caber a nós escolher ou não distribuir esse poder. A verdade é essa, né? Esse poder ele deveria a priori estar distribuído. Né? Mas nessa situação, né, realmente eu concentrava essas diversas, eu concentrava esses diversos papéis. E eu tinha que me policiar, então, né, na verdade. A verdade é essa, eu tinha que me policiar no sentido de tentar não ser impositivo no meu modo de agir, de proceder, não me tornar um professor autoritário, ao mesmo tempo, tendo cuidado de não ser licencioso, porque essa é uma discussão que o Paulo Freire faz, né? Entre a licenciosidade e o autoritarismo. Né? Como é que a gente busca o equilíbrio para não cair em nenhum desses extremos? Né? Quer dizer, ao invés de ser autoritário, ter autoridade. Então, houve situações que estão colocadas, por exemplo, na tese, né, de estudantes que disseram, olha, eu não tenho como participar dessas orientações por grupo, porque os encontros, eles acontecem, vou tentar responder com um exemplo, né, que está lá na tese. Né? Os encontros eles aconteciam às terças-feiras à tarde. Era o horário que tinha disponível para reuniões de planejamento do PIBID. E esses bolsistas, né, eles ficaram sobrecarregados de atividade. Eu agradeço muito meus participantes, porque, olha, eu dei trabalho para eles. E eles deram conta. E houve caso de bolsista dizer para mim, olha, professor, eu não tenho como participar dessas outras reuniões. E aí eu tive que lidar com essa situação e me perguntar, e agora, o que eu faço? Porque
se eu libero esse aluno aqui, o que, que os outros vão pensar? Né? O professor ele vive esses dilemas, inclusive é um dos saberes que a gente apresenta aqui, que é o da incerteza. Né? Todo tempo a gente se depara, enquanto professor, com alguma situação de incerteza, uma coisa que a gente nunca vivenciou em sala de aula. Hoje eu estava com medo de ter que defender uma banca sem energia elétrica, por exemplo. Todo dia acontece alguma coisa que é inesperada. Então, esse foi um exemplo de situação inesperada, e eu tentei lidar com a situação sem ser impositivo, né? Compreendendo que talvez alguns daqueles alunos tivessem separado a terça-feira à tarde para o PIBID, mas não tivessem separado um outro horário. E aí eu tentei negociar essa situação, dialogar, sempre partir do pressuposto do diálogo. Né? Uhum. Interessante. Porque essa questão da concentração de funções, também como concentração não só de tarefas, mas como concentração de poder, ele pode ter algumas implicações metodológicas para o teu trabalho. Né? Então, eu senti, em alguns momentos, uma certa escassez de contranarrativas. Né? Porque quando a gente trabalha com um trabalho dialógico, problematizador, a gente também abre, não só para diferentes jeitos de fazer, mas como jeitos antagônicos de se conduzir os processos. Né? Eu senti que boa parte dos problemas eles se concentraram no nível da incompreensão ou da dificuldade de como executar tarefas, né? Mas nunca sobre uma diferença frontal sobre como conduzir os trabalhos, né? Uma contestação sobre a própria lógica. Né? Pode ser que realmente não tenha acontecido, né? Mas fica só uma observação. Né? Outra coisa, mas que está mais no plano metodológico, né? É que eu sinto, principalmente quando você começa a descrever ali, na seção 6.4, né, que você fala da explicitação de saberes, né, você vai trazendo trechos dos relatos dos participantes, né, de toda a dinâmica. Em alguns momentos, você adota uma estratégia que é uma estratégia polifônica. Né? Então, você traz vários relatos para, de certa forma, ilustrar um princípio. Né? E isso tem prós e contras. Né? Um pró é que você consegue identificar um padrão que se manifesta em diferentes falas, em diferentes sujeitos. Por outro, tem falas que coincidem num determinado ponto, que é o ponto que você quer destacar, mas que, ao mesmo tempo, eles apontam para lados completamente distintos. Eu fico pensando, ao mesmo tempo que você traz elementos muito significativos nos relatos, eu fico pensando até que ponto algumas dessas falas também não foram subutilizadas, né? Subestimadas, em termos de potencial de revelar insights ali, né? Mas agora, conversando, eu ouvi do professor Sérgio, de fato, olhei para a tese e falei, olha, realmente tinha espaço para crescer, mas também capacidade de síntese também é sempre bem-vinda. Mas fica um destaque também para o teu processo de escrita de artigos. Né? Então, tem muita coisa aqui que você pode desdobrar, que ao invés de trabalhar 4 ou 5 falas para destacar um princípio, você pode fazer render. Né? Então, fazer render num outro momento que também não tem o momento da urgência do tempo institucional de conclusão da tese. Né? Porque também a gente precisa terminar com a tese para ela não terminar com a gente. Né? Então, sobre isso também, uma outra coisa que eu senti falta e que eu acho que talvez dê para você trabalhar ali na parte de considerações. Né? Um dos grandes desafios que a gente tem ao trabalhar numa perspectiva freiriana, né, sobre uma tendência que existe, né, de pensar, né, uma cultura que se chama de individualista, que você até chegou a mencionar, né, mas a ideia de pensar que aquilo que se faz em sala de aula, né, seja o professor universitário na formação de professores, seja o professor da escola, né, existe uma tendência cada vez maior de individualização dos resultados dos processos educativos na figura do professor. Né? E isso é uma questão muito problemática, né? Porque quando fala-se, por exemplo, de um processo dialógico, problematizador, né? Ele ficou muito concentrado no que você desenvolveu com, efetivamente, os grupos trabalhados, né? Mas, ao mesmo tempo, eu senti que talvez há espaço, nas suas considerações finais, para você destacar, por exemplo, outros elementos que são estruturantes da atuação do professor em sala de aula. Né? O professor ele não é onipotente em sala de aula. O professor é uma figura que é condicionada por uma série de estruturas que estão lá, desde estruturas físicas até normas, políticas, currículo. Né? Então, eu fico pensando até que ponto, para se estabelecer uma prática pedagógica freiriana, em sala de aula, a gente também não depende de uma cultura freiriana estabelecida dentro do próprio sistema de ensino. Né?
E aí, eu acho que o teu trabalho, Haroldo, já tem elementos bacanas para, nas considerações, você fazer apontamentos sobre como você, no teu trabalho, você sentiu, por exemplo, que a cultura acadêmica estabelecida ou dentro do curso, ou no ICED, ou na UFOPA, foi um obstáculo, ou foi um elemento facilitador, né? Como o projeto de curso, né, como um documento que está ali orientando as atividades que vocês fazem na formação dos profissionais, dos professores aqui, também pode ser um elemento de obstáculo ou, de certa forma, potencializador, né? Então, de olhar-se como parte do processo, e esse processo educativo como algo que é desenvolvido nas 4 paredes da sala de aula, mas também que ele é condicionado por outros elementos do sistema de ensino, né? Seja dentro da instituição ou seja elementos mais amplos, né? Então, acho que do ponto de vista da formação de professores, esses também são elementos fundamentais, tá? Eu acho que há espaço para você destacar esses aspectos, tá? Acho que meu tempo já está acabando, né? Mas gostaria de destacar de novo a qualidade do teu trabalho. É um trabalho muito bem escrito, é um trabalho muito coerente com a tua trajetória, é um trabalho que reflete o teu compromisso, né, com a formação de professores, né? A gente vê que tem muitos professores acadêmicos que são pesquisadores de áreas específicas, né? Muitas vezes eles não estão necessariamente tão atentos ou tão sensíveis ao profissional que vai sair ali no final do processo, né? Então, essa é uma questão que a gente não observa em você, né? Então, queria te parabenizar pelo teu trabalho e espero que tenha podido trazer algum tipo de elemento que contribua aí no amadurecimento do trabalho. Ok? Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Gilson Cruz Júnior, professor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Vou passar agora a palavra aos examinadores internos. Passo a palavra à professora Gladys Denise. Professora Gladys. Boa tarde. Eu começo agradecendo o convite, não só ser na banca de defesa do Haroldo, mas principalmente pela oportunidade de conhecer Santarém, de conhecer pessoalmente quem estava participando da banca e conhecer essa plateia aí vibrando pelo Haroldo, né? Isso é muito gratificante. O Irapuã é um fã-clube, muito bom. Quero parabenizar pela sua tese, pela sua apresentação, seja oral ou mesmo pelos slides, ficaram um show. Ainda comentaram, não precisa ser um show, mas ele sempre faz um show. Ele é muito comprometido, dedicado, e a gente vê isso na sua tese, né? A temática é super importante, e eu já vi assim, vários trabalhos, já li vários projetos para ingressar em programas de pós-graduação, até mesmo em provas escritas, que vêm trazendo Paulo Freire, mas são alguns trechos, né? Parece que já tem ali as frases que são importantes para começar a escrever ou defender alguma ideia. E aqui vocês trazem Paulo Freire como uma possibilidade de desenvolver formação, principalmente na matemática, que você mesmo na sua apresentação disse que ele não pensou em disciplinas específicas, mas trazer aquilo que ele defendia, né, como sendo importante, essa questão da problematização, de partir do interesse de um grupo de pessoas, e a gente vê isso no seu objetivo específico e na condução das metodologias ali para a produção dos dados, na utilização dos instrumentos. Então, isso é muito importante, porque é uma releitura da teoria do Paulo Freire com o olhar na matemática. Eu acho que essa é uma grande contribuição, vale a pena a gente retomar aquilo que ele escreveu e defendeu tão bem. Então, parabéns por essa escolha. Trazer o GeoGebra também é algo interessante, embora já apareçam em muitos trabalhos, mas ali o fato de talvez a licenciatura ser em matemática e física, a gente percebe que o interesse deles era também utilizar o GeoGebra não só para trabalhar álgebra, principalmente geometria, mas para discutir questões da física.
né, que daí eles foram super criativos ali com as animações. Então, essa é uma outra contribuição muito importante da sua tese. É olhar para o GeoGebra de um modo diferente, pelo menos daquilo que eu conheci e li em pesquisas. Eu concordo com o professor Sérgio, que falou ali que o primeiro capítulo, né, que são as primeiras perguntas, eu acho que a forma como foi escrito faz com que a gente consiga entender todo esse seu percurso. Então, é super interessante e já vai envolvendo o leitor naquilo que vai ser desenvolvido enquanto tese, que está longa, né? Concordo. Tem que envolver para dar conta de ler até o fim. Mas, assim, a gente vê toda a seriedade, né, o compromisso com a escrita, tentar descrever o máximo possível, porque é importante que, ao escrever, a gente pense quem vai ler, vai conseguir entender ou não. Né? Então, essa não é uma tarefa muito fácil. Mas você faz uso de figuras, que eu acho que essa síntese acaba sendo importante, mas tem o cuidado de informar, né, como é que está entrelaçada essa questão na representação das figuras. Eu gosto muito de quadros, e você faz uso, principalmente na análise ali dos dados, que isso acaba fazendo com que a gente entenda como é que você conduziu aquelas informações fornecidas pelos participantes de pesquisa e como é que você conseguiu ver o que é recorrente, o que é divergente, para poder fazer a discussão dos dados. Utilizou vários instrumentos, né, e aí a triangulação não é só 3, né? Pode ter um monte de triangulações que podem ser feitas pelos instrumentos que você utilizou. E que realmente o professor ali falou que não é fácil, né, dar conta de vários instrumentos, ser o condutor das atividades ali, respeitando, né, os interesses dos participantes. Então, não é fácil você, enquanto professor, perpassar por esses diferentes personagens que são importantes para desenvolver a sua pesquisa. Outro dado relevante, que eu gostei da escolha dos pibidianos, que a gente fala lá em Mato Grosso, porque eles já estão num programa que propicia essa vinculação mais direta da universidade com a educação básica, vivenciar o que é ser um professor. E, nesse sentido, trazer também a participação dos professores da educação básica foi excelente, porque eles também têm a vivência da prática, conhecem seus alunos, o sistema educacional da rede estadual, tudo mais. Então, esse diálogo que foi propiciado na formação, eu considero muito rico. E aí você destacou a relação teoria e prática. Né? Então, isso, no PIBID é possível de propiciar, mas tendo o envolvimento de professores da educação básica, isso pode ser mais fortalecido. Então, eu gostei bastante, eu acho que você foi feliz nessa escolha. E dar a oportunidade para quem está no processo de formação inicial, vivenciar o que foi discutido, né, e desenvolvido enquanto formação para a sua tese, então, dá uma outra possibilidade para quem está no PIBID enquanto formação inicial também. Então, acho que fazer essa conexão, acho que a contribuição para eles, enquanto futuros professores de matemática e física, né, porque eles vão poder dar aula de física também, é algo assim que foi muito importante e relevante para a sua pesquisa. Aqui eu já falei. E a forma como você descreve, né, os processos formativos, descreve os diferentes instrumentos, e daí você traz ali como é que você lidou com essa sistematização dos dados, a tentar identificar as categorias. Então, essa descrição ela acaba trazendo uma grande contribuição para quem não se utilizou desses instrumentos. Então, o fato de você ter vários instrumentos que foram usados na sua pesquisa, dá oportunidade para as pessoas que ainda vão iniciar na pesquisa terem uma ideia do que diferentes instrumentos podem possibilitar enquanto dados. E aí eu imagino a quantidade de dados que você teve, porque olhar para os relatórios,
né, já dá um trabalho, né, que, dependendo, alguns alunos escrevem muito. Né, então, conseguir pensar aquilo que é essencial, que é de interesse da sua pesquisa, que vai te levar a responder ao problema, não é uma tarefa fácil. E eu acho que seria interessante, nas considerações finais, você colocar esse exercício de você tentar um instrumento contribuir com o outro. Então, quais foram os desafios que você enfrentou para trabalhar com os diferentes instrumentos e conseguir localizar aquilo que é essencial? E como é que você fez a triangulação desses dados? Eu acho que isso é uma informação que vale a pena para valorizar você nesse processo de ter diferentes instrumentos e você conseguir, enquanto pesquisador, pensar aquilo que é interessante e que vai te dar condições de argumentos para defender, inclusive, a sua tese, que, a meu ver, ficou bem elaborada. E aí uma pergunta, porque já falaram bastante, já tem várias sugestões, e eu acho que você, enquanto professor e pesquisador, se revela nessa tese, e eu queria saber o que você aprendeu ao fazer essa pesquisa. Você já era freiriano? Se não era freiriano, você passa a ser um possível defensor da teoria de Freire, e enquanto a utilização dos diferentes instrumentos, ou seja, essa condução da metodologia, o que mudou para você? Que já passou pelo mestrado, e muitos podem ter essa experiência, mas como que foi, o que você aprendeu a utilizar esses instrumentos? É uma excelente pergunta. Eu aprendi, eu acho que o principal aprendiz fui eu nesse processo, viu? Eu aprendi muito, muito mesmo. Eu vou começar respondendo a pergunta sobre se eu já era freiriano, né? Eu acho que eu já tentava ser. Eu já vinha tentando ser e ainda estou nesse processo de tentar ser. Né? Então, um pouco antes de começar o doutorado, eu comecei a aventurar umas práticas de avaliação diferente, etc. Mas eu notava que o processo de ensino-aprendizagem que acompanhava esse processo de avaliação, ele não estava sincronizado, digamos assim. E foi um aprendizado enorme para mim, por exemplo, tentar trabalhar a partir das problemáticas, né? Trabalhar com a incerteza e aquele aprendizado sobre as incertezas também foi um aprendizado para mim, né? Porque quando você se dispõe a trabalhar a partir da realidade do outro e do interesse do outro, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Né? Você vai ter que lidar com coisas que você não sabe. E daí a importância de saber que nesse monte de incerteza você não está sozinho. Né? Esse saber também. Então, eu agradeço muito aos participantes da minha pesquisa, porque eles me ensinaram muita coisa mesmo. Né? Então, outra coisa que eu aprendi não só durante o processo formativo freiriano, mas durante todo o doutorado, né? Me inserir na pesquisa qualitativa, na pesquisa em educação matemática, né? Foi um desafio também para mim. Porque o meu trabalho de dissertação ele era uma coisa mais voltada para a matemática em si. Né? E trabalhar com educação matemática foi desafiador para mim. Então, eu acredito que volta um professor melhor para a instituição. Obrigado pela pergunta, professor. Ok. Uma outra pergunta. Você já conhecia os alunos que são do PIBID, né? Você conseguiu perceber se com esse processo formativo, essa vivência que eles tiveram, a oportunidade, por conta da sua pesquisa, se modificou? Você trouxe alguns trechos, né, que eles mudaram a percepção que eles tinham em relação a Paulo Freire, a contribuição dele para a educação de uma forma geral,
e aí nesse aspecto para a matemática. Mas você conseguiu perceber outros destaques em relação à formação deles, se eles passaram a gostar mais da matemática e ser professor de matemática? Porque o fato de escolher, às vezes, o curso de matemática não é porque... Eu já estou falando isso porque eu já me deparei com vários licenciandos. Por que você escolheu o curso de matemática? Porque eu tenho dificuldade, eu quero superar essas dificuldades. Então, não é nem pela escolha da profissão de ser professor de matemática, mas é para aprender matemática, então para fazer concursos. Então, nem sempre entram com essa perspectiva enquanto profissão. E você conseguiu perceber alguma mudança em alguns bolsistas em relação a isso? Assim, eu conheci os participantes, né, durante o PIBID, né? O processo formativo, ele se iniciou ali pelo mês de agosto, né? Mas alguns meses antes eu já vinha acompanhando eles nas atividades do PIBID, né? Antes disso eu não os conhecia, foi no PIBID que eu os conheci, né? Uma coisa que eu percebi, né, foi efetivamente aquilo que eu trouxe aqui nos trechos, né? Esse aprender a trabalhar de forma mais articulada, né? Quer dizer, eu não preciso, eu vou trabalhar com GeoGebra, eu não preciso dar um curso de essa ferramenta do GeoGebra, para depois começar a desenvolver uma atividade com GeoGebra. Isso, eu tentei ser bastante cuidadoso na tese, né, de não fazer afirmações que eu não consegui perceber efetivamente na fala deles, né? É muito difícil você saber até que ponto você conseguiu alcançar o outro, né? Mas alguns elementos que eu pude perceber foi, efetivamente, alguns que tinham antipatia, digamos assim, por Paulo Freire, né? Conseguiram superar essa antipatia e abraçar Paulo Freire. Outros só ficaram na parte da superação da antipatia, mas não acredito que, talvez não queiram abraçar, e é a escolha de cada um, né? A gente precisa respeitar, né? Mas aí eu só posso colocar no campo da hipótese, né? Eu acredito que eles apreciaram o processo formativo e que muitos deles, nesse processo, se encontraram e se descobriram aí como professores. Talvez não só pelo processo formativo, mas pela própria participação no PIBID, né? Ok. Da minha parte seria isso, estou satisfeita. E agradeço novamente pelas aprendizagens que eu tive ao ler a sua tese, tanto para a qualificação, para a defesa. Você já tinha quase uma tese finalizada, né, na qualificação, e aí, quando você trabalha melhor, traz esses dados, aí você dá um salto e fica excelente, parabéns. Eu concordo que deve ser gerados muitos artigos. A Realmec agradece, né? Muito obrigado, professor. Obrigada. Obrigado, professora Gladys Denise Velevski, pelas considerações em relação ao trabalho do Haroldo. Acertei, né? Acertei? Passo a palavra agora ao professor Irã Abreu Mendes. Ok. Eu quero dar meu boa tarde novamente. Já dei bom dia, agora boa tarde para as pessoas presentes e ao fã-clube do Haroldo, viu? Que eu já vi que é grande. A gente não pode falar nada contra que apanha. E eu quero fazer a minha saudação aos colegas da banca aqui, todos, e dizer, Haroldo, que eu quero já lhe parabenizar por estar fechando este ciclo que eu acompanhei desde que você entrou na Realmec. Desde que você entrou na Realmec, eu acompanhei, você foi meu aluno na primeira disciplina, eu acho que eu fui até da banca de arguição e tudo mais, e fui acompanhando. Claro que nós tivemos algumas implicações, eu e tu, por causa dessas discussões teóricas aqui de dentro. Por exemplo, eu tenho uma implicação pessoal com a palavra articulação, que não vem ao caso de eu dizer porque, mas Brasília é o exemplo negativo da palavra.
Então, eu não gosto dessa palavra, eu acho que ela não cabe no seu trabalho. Mas você insistiu, então fique com ela. Porque quando a gente faz um trabalho, a gente é o dono. E o Haroldo é o tipo da pessoa que é o dono, que ele não quer que ninguém tire nada do que ele colocou. É assim. Ele defende. Ele é parecido uma orientanda que eu tive em Natal, professora da Bahia, que ela chorava quando eu dizia, tira esse pedaço, tire esse. Quando eu percebi isso, eu digo, não tira nada. Aí foi para a banca, chegou no dia da banca, a banca disse, tem que levar a tese para o SPA. Eu vou contar, não, auxiliadora. Eu vou contar esse fato porque tem relação com o Haroldo. Aí ela defendeu, respondeu as perguntas com ele, tudo show de bola. Quando foi no dia, era daquele tempo que entregava impresso, 3 exemplares no programa. Quando ela foi entregar, mandou numa caixa, escondido por uma outra colega. O meu anjo da guarda é muito bom, me fez ir lá na hora. Cheguei, estava a caixa com os 3 resmas de papel. Eu disse, que spa foi esse que o negócio não emagreceu? Eu estou falando isso, que a tese do Haroldo, como disse a Gladys, sua tese já estava praticamente estabelecida, definida, estruturada desde a qualificação. Mas quando eu recebi, que eu comecei a baixar o arquivo, não parava aquele númerozinho do Word, que eu gosto de ler no Word, não parava. Quando eu vejo aquele número de página, como já disse o Sérgio, 279, eu disse, gente, é um exagero. Porque aí tem uma coisa que é assim, já foi falado aqui na sua banca, que é sobre a triangulação. Você tem dados ali para fazer outra tese que não for explorado nesta tese, por exemplo, em termos de análise. E por que não foi explorado nessa tese? Porque você gastou palavra demais, parágrafo demais com coisa desnecessária. Porque eu gostaria de deixar evidente aqui que o que importa hoje numa tese, e agora eu estou fechado com o Pedro Sá, da atividade experimental. O que vale numa tese é o que você traz. E toda a parte da empiria, da análise, é o novo do seu trabalho. O que está antes tem que ser o mínimo possível só para informar. Por isso que você gastou muita página. Com o que era informação, virou um arrazoado muito grande que não precisava. O quente do seu trabalho, a riqueza está na empiria e na análise, mas a análise podia ficar muito melhor se você tivesse gasto menos páginas, porque chega uma hora que sobrecarrega de volume de página e eu tenho que fechar. Eu sei que eu passei por isso e todo mundo passa, que faz tese. Então, por isso ficou esse exagero todo. Mas eu acho que isso não diminui seu mérito, apenas é uma recomendação para pensar em trabalhos futuros. E para quem também vai ler o seu trabalho e vai perceber um pouco isso. Você fez uma apresentação excelente e para quem não leu o trabalho, entendeu, eu tenho certeza que entendeu o seu trabalho. E os slides, tudo extraordinário. Ok? A manipulação do GeoGebra, que você é craque, para nós a informação do jeito que ela foi apresentada lá, para a gente poder ter acesso, foi bom. Eu acho que isso tudo mostra, digamos assim, o peso que tem positivo da tese, do texto que você elaborou. Digno de uma defesa e que eu acho que fecha o ciclo hoje. Agora, existem alguns pontos, ainda bem que você não crucificou a sua cunhada, porque disse logo que ela não tinha revisado. Porque quando a gente lê o texto, aí eu perguntei nos bastidores aqui, já foi revisado? Disseram já. Eu disse, então tem que cobrar o dinheiro de volta. Porque tem uma opção de coisa ali que agora você limpou a barra da sua cunhada, ou de quem quer que seja, não está revisado. Está ótimo, porque vai fazer uma revisão, pode até tirar uns excessos. Geralmente a gente autoriza a pessoa a tirar os excessos. A gente escreve, mas quem escreve sempre corre o risco de pecar por excesso ou falta. Então, tá, como diz a gíria, tá safo, dá para ajustar. Agora tem umas coisas que me incomodaram, ok? E aí eu vou começar a comentar um pouco essa parte que me incomodou. Eu disse que eu ia te crivar de pergunta, mas é brincadeira minha. Por exemplo, quando a gente escreve um texto desse, não é mais pesquisa, é relatório de pesquisa.
Se você chamar de tese, já serve. Porque tese mesmo é aquela que você anuncia e diz que sustentou. Ok? Só para a gente entender um pouco, porque desde o seu resumo você usa esta pesquisa, desta pesquisa. Se você disser da pesquisa realizada, já alivia, mas não é mais pesquisa. Já é um texto gerado da pesquisa. Então, alerta a revisora, então você mesmo já corrige isso para evitar problema, porque desde o resumo aparece. Ok? É um cuidado que tem que ter. Uma sugestão que não pode mais alterar aqui, infelizmente, pelo que eu sei, não pode alterar, mas eu acho que o seu título, ele é propaganda enganosa. Porque você fala de formação inicial de professores. Você só faz uma experiência com PIBID em cima do GeoGebra por meio de problematização. Você só faz isso. Você não faz formação contínua, formação inicial, porque formação iniciada é a licenciatura toda. Formação inicial. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nesse exagero. Para mim, o centro do seu trabalho, eu até anotei aqui, a problematização na produção de atividades com GeoGebra com base em princípios freirianos. Até porque tem um choque aí em cima. Processo formativo na formação. Então, esse formativo e formação já complica aí um pouco. É só para pensar. Não pode mais mudar o título, pelo que eu sei. Pode, Gladys? Porque aí você conversa com o Ricardo para ver se ajusta para pequenas. Porque eu sempre digo que aparece literatura de cordel. O primeiro título não convence, aí põe um segundo. Ok? Mas esse vício a gente herdou da educação. Circulando na educação, a gente começa a aprender a botar os dois títulos. Né? Aí tem que tentar pensar, porque o forte do seu trabalho é essa palavra problematização, que isso é bem paulo freireano, que é a problematização da realidade. Esse é o forte do seu trabalho. E a sua tese, se eu não estiver enganado, a tese que você anuncia, ela não está totalmente coerente com o seu objetivo geral e com a sua pergunta de pesquisa, viu, Haroldo? Seria bom você ver o alinhamento disso na versão final, que é olhar se o que você coloca como pergunta de pesquisa que você chama de problema, porque para mim problema tem um contexto e tem os questionamentos do contexto. Você tem uma pergunta. Então, a sua pergunta de pesquisa, ela me parece coerente com o objetivo geral. Mas quando a gente chega lá na tese que você anuncia, tem algumas coisas a mais lá na tese que precisam ser alinhadas com o objetivo geral e com a pergunta. Então, é bom colocar os três em cima da mesa e conferir se está totalmente coerente nessa versão final. Isso é um ajuste que a gente dá para poder melhorar. Ok? Então, esse é um ponto que eu vi no seu trabalho que precisa dar uma ajustada. Eu estou agora na fase de só sugerir. Retoque, não é para mexer o trabalho que já está feito. Tem uma outra coisa que na sua apresentação, para mim, ficou de novo evidente, e eu até falei ali na cadeira dizendo, já acabou. Eu nem me lembrava que depois daquilo ainda tinha aquelas duas palavras que você coloca, considerações e perspectiva. É porque, para mim, umas coisas que você anuncia lá no final da sua análise, para mim já são reflexões, não considerações. Já são reflexões e que vão se juntar com aquelas 5 últimas páginas para apontar perspectivas futuras. Porque você tem perspectivas futuras para esse trabalho, senão vai parecer que você só usou os alunos do PIBID para fazer a tese e tchau. Entendeu? Então, eu acho que tem que ver isso. Tem umas coisas que você apresenta no final da análise, que já é reflexão sua em cima de tudo que você fez. Talvez ele desça para as considerações finais. Ou seja, para suas reflexões. Eu sugeriria que reflexões fica melhor do que considerações. Mas é só sugestão, você decide com o Ricardo Mafra. E aí vem aquela nossa célebre brincadeira. O cachorro do rabo fino, já ouviu falar disso? O cachorro é gordo, muito bem cuidado, quando a gente vê em Belém de Iriá é cotó, o rabinho. As suas considerações são 5 páginas. Tem coisa que está tudo mais na frente que você não retoma. Ok? Muita coisa que você respondeu para a banca, se tiver gravado, vai te ajudar a fortalecer aquelas 5 páginas das considerações finais. É uma ideia. Tá? Eu sei que o Paulo Freire era gerundiano. Se ele não fosse gerundiano, ele não tinha inventado o educando.
Então, ele era gerundiano, mas o seu sumário está cheio de gerúndio. Se você pudesse diminuir o gerúndio, seria problematizando, superando, estruturando, concebendo. Isso a gente faz andando. O gerúndio é em movimento. E aqui não é mais em movimento, aqui é uma narrativa de uma coisa que já aconteceu. É só tudo é provocação, não é nada. Agora, aí vem, terminando, que eu não tenho muito para falar, eu tenho uma pergunta para começar a conversa, que é, a partir de que base reflexiva você garante que a sua tese está sustentada? É isso que eu quero que você agora faça uma conversa com a gente sobre isso. Porque você anunciou a tese, muito bem elaborada, por sinal, mas o que é que lhe levou a dizer, a minha tese está sustentada? Quando você fechou o seu trabalho. Aquele CQD lá da matemática que a gente coloca no final. Professor, inclusive eu falei na resposta da professora Gladys, né? Eu procurei ser muito cuidadoso, né? De não fazer com que dizer que os participantes eles mudaram completamente por causa do processo formativo freiriano, etc. E a gente sabe que as coisas não são assim, né? Então eu procurei ser bem cuidadoso nesse sentido, né? Então, na tese, né, eu prometo ali que esse processo formativo freiriano, inclusive eu acho que eu deveria usar esse termo na tese, processo formativo freiriano, porque eu me referi só às atividades, né, e elaboradas, mas eu acho que o processo formativo é maior, e talvez isso devesse ser considerado, né? Ele levava à produção dos saberes, né? Ele levava à produção dos saberes. Inclusive, eu concordo que o senhor faltou ajustar, ainda está saberes constituídos, precisava falar de produção de saberes, ainda chamei de saberes docentes. Eu tirei essa palavra docentes da pergunta de pesquisa, e lá na tese ainda ficou saberes docentes, só saberes que é para não confundir com tardif, foi sugestão sua na qualificação. Sim, correto. Né? Faltou, quando eu mandei para vocês essa versão, aí eu olhei, poxa, faltou fazer esses ajustes aqui e eu comento agora, né? E aí acho que deveria, inclusive, ser mais amplo, né? Falar do processo formativo como um todo e não só da elaboração das atividades, quando eu falo da tese. Uhum. E assim, a produção, eu digo que a produção dos saberes, ela leva a essas mudanças na praxis, né? Então, que os saberes foram produzidos, ficou para mim patente nas diversas falas que aparecem em diversos momentos pelo processo de triangulação, né? Sim. Que foi feito, né? E essa mudança na praxis, eu digo que eu tive a sorte de que, depois do processo terminado, ainda houve tempo de eu continuar dialogando com esses participantes da pesquisa, para saber o que eles andavam fazendo por aí, né? E foi aí que ainda foi possível dizer, olha, alguns efetivamente começaram a incorporar esses princípios freirianos e esses saberes à sua praxis, né? Aquilo que eles vivenciaram no processo formativo. Veja bem, Haroldo, é o seguinte, tu olha para tuas considerações finais, tuas considerações e perspectivas, coloca aqui, tá? E coloca a tua tese anunciada. E aí você vai pegar os elementos que são centrais de sustentação da tese, que foram as fontes da tua argumentação ao longo da tese, e aí vai dizer para nós, lá nas considerações finais, o que foi que esses elementos que tu destacas da tese anunciada, que estão garantindo a tese, lá nas considerações finais. Porque você já tem tudo lá no trabalho, o que falta é chamar nas considerações finais, porque ali o tal CQD que eu estou dizendo do teu trabalho, ali que você fecha dizendo, olha, tudo que eu já coloquei, que eu anunciei lá no início do texto, e ao longo do texto veio sendo feito, eu garanto, por causa disso, que são alguns pontos que você traz da pergunta, do objetivo e da tese anunciada, da promessa.
eu acho que isso é um retoque que você pode fazer na versão final, para o seu trabalho ficar mais fortalecido em termos de um fechamento desse trabalho todo que você fez. Ok? Porque aí você ficar explicando é uma coisa, mas se você coloca lá no texto, que eu acho que foi o que faltou, por isso que o seu texto de considerações finais ficou muito pequeno, porque você não fez uma prestação de contas final consigo próprio como pesquisador. Entendeu? Esse ponto que eu acho que ainda dá para ajeitar aí, mas é coisa mínima. É só uma questão de prestar atenção no trabalho. Se distancia dele um pouco desses dias da defesa, aí que vai enxergar isso. Tá? Era isso que eu queria falar e dar parabéns mais uma vez para vocês dois e encerro. Muito obrigado, professor Irã. Obrigado, professor Irã, pelas considerações relacionadas ao trabalho do Haroldo. Eu fiz uma compilação de síntese, né, das discussões e dos encaminhamentos que são sugestivos, né, Haroldo, para a gente poder pensar na versão final do trabalho. O professor Sérgio trouxe muito bem as questões associadas aos apontamentos que foram feitos, né, na qualificação e aquilo que foi desenvolvido, acatado, né, aquilo que se deixou. Ok? Um indicador forte em relação à revisão da revisão ortográfica, né, como foi bem pontuado aqui pelos outros avaliadores, e particularmente como essa questão das palavras-chave, né, que trazem hoje do teu trabalho, fornece um indicador ainda de esclarecimento. Né, vide, por exemplo, a questão dos processos ensino-aprendizagem. Né. O professor Gilson trouxe a questão dos indicadores de análise, né. Acho que o trabalho ele gerou, na verdade, muita informação, muitos dados, né, e isso, de certa maneira, não foi possível fazer dentro do prazo que a gente tinha disponível. Né, a gente teve ciência disso, houve falta de tempo, de fato. Boa parte dos dados foram organizados no sentido de tentar se conversar com os indicadores de referenciais para a gente poder responder os objetivos. Né, então, foi feito aquilo que foi possível fazer dentro do tempo, né, e dentro das limitações que é natural, né, e claro, todo o trabalho, toda tese, toda dissertação, ela tem uma limitação mesmo, e isso é algo que a gente pode melhorar bastante nas considerações finais. Todos eles foram unânimes que as considerações finais precisam ser ampliadas, precisam ser melhor adensadas. A professora Gladys, né, colocou várias questões dessas que eu falei agora há pouco, amplitude dos dados e análises realizadas, né. E o ponto que o professor Irã traz, que tem a ver com essa sugestão da revisão do título, ok? O alinhamento da tese com uma pergunta de pesquisa, os objetivos, e as reflexões e os desdobramentos, né, que o teu trabalho ele pode trazer, tendo em vista essa última revisão de análises, aquilo que pode ser pensado como um fator de pesquisa mesmo, né, no futuro, por exemplo. Tá bom? O que o trabalho pode ser potencializado, né, em termos de novas investigações dentro dessa perspectiva. Isso é muito importante a gente melhorar isso e colocar nas considerações finais. É um ciclo que se fecha, mas ele se fecha, mas outro ciclo vai se abrir. Ok? E tudo isso tem a ver com essa capacidade, né, que a gente pode ter de estabelecer o equilíbrio, né, entre o fundamento associado à perspectiva dos estudos de Paulo Freire, né, e a tecnologia que você usou, que foi o GeoGebra, tá bom? Esse ponto de equilíbrio foi um ponto que a gente ficou, de certa maneira, tentando melhorar, né, e desenvolver durante os últimos 4 anos, tá bom? Haroldo conseguiu desenvolver muito bem o seu trabalho, né? Ele é um pouco teimoso, sabe, em alguns pontos, mas a gente precisou ficar martelando lá muito com ele, tá bom? Enfim, isso não comprometeu de maneira nenhuma o trabalho, mas é preciso a gente ficar ciente de que tem coisas que precisam ser melhoradas para a versão final, tá bom? Mais alguma consideração, professor Sérgio, professor Gilson, professora Gladys, professor Irã? Quero só comentar do que eu já destaquei os termos da tua tese anunciada, que tu tens que puxar nas considerações finais. Que ela estava toda coberta de verde, agora eu destaquei só os termos que precisa. Sendo que produção de atividade com GeoGebra tem que ser o último, porque ela é feita baseada na perspectiva paulo-freiriana, na perspectiva problematizadora, os saberes docentes e a mudança de praxis. Tudo isso tu envolve na tua tese.
eu precisar comentar um por um lá nas considerações finais. Ok. Então, agora, encerrada essa fase de arguição, a gente vai precisar fazer uma pequena reunião da banca, né? Para a gente poder deliberar aqui os encaminhamentos finais para a composição da ata da defesa do Haroldo. Tá certo? Coffee break agora? A gente fica aqui.